Para a prática de hoje, que é montagem de dentes artificiais, nós vamos necessitar de a base de prova e plano de cera, né, do modelo e do articulador, tanto do inferior quanto do superior. Além disso, nós vamos precisar de lamparina, espátula Lecron, espátula 7 e o jogo de dentes artificiais que vão ser utilizados então nessa montagem de dentes. Nós iniciamos a montagem de dentes a partir dos dentes anteriores. Iniciamos montando os dentes anteriores superiores do lado esquerdo, depois anteriores superiores do lado direito e passamos então para os anteriores inferiores, iniciando novamente pelo lado esquerdo e depois anteriores e inferiores do lado direito. Depois que a bateria dos dentes anteriores está montada, a gente segue então para a montagem dos dentes posteriores, tá bem? Seguindo a mesma sequência. Para iniciarmos a montagem dos dentes artificiais, é importante que os modelos superior e inferior estejam presos no articulador, assim como a base prova e plano de cera. A gente pode facilitar a nossa montagem prendendo um pouquinho aqui a base de prova no modelo, tá? Com um pouquinho de cera 7, vou mostrar para vocês. Mas é importante que nessa montagem a gente tenha as linhas médias coincidindo, a gente tenha o pino do articulador, ele toque a mesa, né? Então, a gente tá sempre conferindo se ele tá na marquinha aqui do 0 e tocando a mesa. E, além disso, a gente precisa que haja o encaixe correto aqui do articulador, tá bem? Então, para a gente poder iniciar a montagem, a gente precisa realizar, então, esses ajustes no articulador. Para iniciar de fato, a gente vai levantar, então, o pino para conseguir visualizar o plano de cera, tá bom? E agora, a gente vai, então, fixar um pouquinho o plano de cera no modelo superior. Para a gente fazer, então, a fixação, né, da base de prova aqui no modelo, a gente aquece um pouco a espátula 7. Usa um pouquinho aqui de cera 7 fundida. E vai só prender um pouquinho, só para facilitar e não ficar deslocando enquanto a gente estiver fazendo a montagem dos dentes, tá bom? E um pouco aqui atrás também. Só 3 pontinhos, para deixar um pouco mais estável. E a gente, então, vai fazer a mesma fixação no modelo inferior. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer é a montagem dos dentes anteriores e superiores do lado esquerdo, tá? Normalmente, no paciente, a gente faz delimitação de linhas de referência, que aqui seriam linhas possíveis de serem observadas no modelo normalmente no plano de cera do paciente, na clínica, quando vocês estiverem de fato realizando o procedimento em pacientes. A gente marca a linha do sorriso alto, que corresponde à altura do incisivo central, e a gente marca também a linha entre os caninos. Contudo, como os dentes que a gente já vai utilizar na prática são dentes já pré-estabelecidos para o modelo e a arcada, né? No caso do paciente, do manequim, a gente já tem então um modelo de dente pré-estabelecido e para isso a gente não vai fazer essas demarcações, essas linhas. Mas na prática, nas clínicas, sim, iremos realizar as linhas de referência do sorriso alto e do canino, além da linha média, durante o registro das relações intermaxilares. Então, para a gente dar início à montagem da bateria de dentes anterior e superior esquerdo,
a gente vai iniciar realizando, vou afastar aqui um pouquinho, a gente vai primeiro aquecer o Lecron e fazer a remoção da cera 7 na área correspondente aos dentes que serão montados, tá? Então, a gente vai aquecer e fazer a remoção dessa cera 7. Sempre que você encontrar resistência na hora do corte da cera, você volta a aquecer novamente a cera na lamparina, aquecer o Lecron na lamparina e vai então fazer essa remoção de uma fatia de cera para que com isso você tenha agora espaço suficiente para inserção do dente. Então, a gente tira uma quantidade de cera e agora a gente cria o espaço para a colocação e inserção desses dentes. Lembrando que nesse movimento eu não devo apagar a linha média, que vai ser a referência da posição dos incisivos centrais da sua porção, da sua face mesial, vai ter que tocar essa linha média, tá bom? Então, a gente criou o espaço e com esse espaço criado, a gente vai posicionar o incisivo central, que é o primeiro dente a ser montado na arcada superior, anterior do lado esquerdo. Esse incisivo central, ele vai apresentar algumas particularidades no seu posicionamento, tá? Dentre elas, a primeira delas é que a borda incisal do incisivo tem que tocar o plano de cera inferior. Inclusive, eu vou dar uma descidinha aqui, ó. Agora, vocês podem observar que tá tocando. Então, a borda incisal toca o plano de cera inferior, tá? Além disso, borda incisal tocando o plano de cera inferior, aborda a face mesial na sua porção incisal, toca a linha média. Então, são dois padrões já de referência que vocês precisam levar em consideração na hora da montagem do dente do incisivo central superior esquerdo, tá? Então, voltando aqui à posição, a gente coloca o dente em posição e encosta a borda incisal dele no plano de cera inferior, tá? Então, só voltando, recapitulando, vamos remover a cera 7 na região mais ou menos do incisivo central acanino, que é a parte inicial da montagem. Posicionar o incisivo central de forma que a sua borda incisal toque o plano de cera inferior, a sua face mesial na porção incisal, ela toca a linha média, tá? E além disso, deixa eu dar só uma prendida aqui para fixar melhor já esse dente, pra gente conseguir fazer as outras movimentações que também são necessárias. Aí, para o dente ficar um pouquinho mais estável, a gente pode colocar um pouquinho de cera 7 fundida aqui atrás dele. Caso isso venha acontecer durante a montagem do dente, quando vocês também estiverem realizando. E a gente tenta dar uma fixadinha no dente na posição desejada. Pronto. Então, além disso, a gente vai precisar olhar um outro ponto, que é o longo eixo do dente, ele vai precisar estar paralelo à linha média. Então, se aqui tá a minha linha média, eu tracei aqui de lápis grafite para vocês visualizarem o longo eixo do dente paralelo à linha média. E um outro item que nós vamos adotar para a montagem do incisivo central superior é que a sua porção cervical, ela tem uma inclinação maior para a palatina e a sua porção incisal um pouquinho mais para vestibular. Então, na verdade, por uma vista aqui, deixa eu posicionar bem para vocês, através de uma vista lateral, a gente consegue visualizar essa inclinação ligeira da porção cervical para palatina, certo? Todas as vezes que a gente estiver montando o dente, quando o dente já estiver na posição encaixada,
a gente deve voltar com o pino para checar e travar o pino para checar se ele continua na posição 0. Por quê? Porque a gente não pode promover na hora da montagem de dentes um aumento da dimensão que já foi previamente estabelecida, tá? Então, a cada dente que a gente vai montando, a gente vai botar ele na posição e depois desce novamente o pino, checa se tá ok, se tá no 0, tá no 0, e aí a gente volta para a montagem, então, dos demais dentes. Então, agora, nessa próxima etapa, nós vamos dar início à montagem do incisivo lateral superior esquerdo, tá? Então, o incisivo lateral é o segundo dente que a gente vai posicionar na montagem de dentes artificiais na cera, tá? E as particularidades do incisivo lateral são as seguintes. Diferente do incisivo central, que toca o plano de cera inferior, o incisivo lateral, ele tem que ficar um pouquinho acima desse plano de cera e ele não toca, então, o plano de cera inferior, tá bom? Além disso, a gente vai dar a ele uma leve inclinação da sua porção cervical para distal. Então, o plano, lembra que o longo eixo do incisivo central, ele é paralelo à linha média, enquanto que o longo eixo do incisivo lateral, ele tem uma leve inclinação para distal. Assim, eu também desenhei aqui para vocês visualizarem melhor, então, essa inclinação. Assim como o incisivo central, o incisivo lateral vai ter a porção cervical com uma leve inclinação para palatino, assim como vocês estão visualizando aqui. Então, a porção cervical, ela fica com a inclinação para palatina e a borda incisal, então, mais inclinada para vestibular. E nesse sentido mesiodistal, a gente vai ter, então, essa inclinação do incisivo central para distal. Então, até agora, a gente viu a montagem dos dois incisivos superiores e vamos passar, então, para o canino do lado esquerdo. Antes de inserir o canino, é importante a gente novamente checar se o pino continua em 0, tá? E se ele tá tocando aqui também. Tá? Então, ele tem que tocar e ele tem que continuar em 0. Caso você verifique que o pino sofreu uma movimentação, significa que o posicionamento do dente está incorreto e você vai precisar reposicioná-lo para que não haja uma alteração dessa dimensão vertical de oclusão. Então, agora a gente vai partir para o canino. Vou dar só uma leve aquecida aqui nessa cera. E vamos fazer a inserção do canino superior. O canino superior, ele vai ter a sua cúspide tocando no plano de cera, assim como o incisivo central também teve a sua borda incisal tocando. Então, o incisivo central toca o plano de cera inferior e canino, a sua cúspide, também toca o plano de cera inferior. A sua face mesial toca a face distal do incisivo lateral, tá? E, além disso, o canino superior, ele vai ter uma pequena inclinação para distal, assim como o incisivo lateral, tá? E no plano vestíbulo palatino, ele não tem mais aquela inclinação para a palatina que a gente observava no incisivo central e lateral, sendo ele perpendicular, então, ao plano, tá bom? Algo que vocês precisam tomar cuidado na montagem do dente, eu vou fazer aqui de propósito, é que vocês não podem fazer com que o dente, ele vá para fora do plano de cera que foi previamente ajustado por você na boca do paciente. Então,
por exemplo, aqui ele tá passando. Eu preciso que o dente ele entre totalmente para que a sua face vestibular seja projetada no limite anterior do plano de cera que foi confeccionado. Então, eu não devo deixar ele passando, senão vai ficar o dente muito vestibularizado. Então, se nesse caso eu estou observando que o canino está muito para fora, eu preciso voltar aqui, remover um pouco mais de cera. Vamos aquecer a espátula 7, eu vou remover um pouco mais de cera, tirar um lecrãozinho. Então, eu removo um pouco mais de cera e agora eu crio espaço para colocação do meu canino. Então, eu tenho que deixar ele, ó, na mesma curvatura e na mesma porção vestibular que eu fiz, né, o ajuste no plano de cera. Então, o dente, ele vai tocar. Uma movimentação que vocês podem fazer é essa, ó. Eu venho aqui e dou uma empurrada no dente para ele tocar o plano de cera inferior. Tá? Então, desce mais um pouquinho, eu venho empurrando, desço até tocar e faço a inclinação dele ligeiramente para distal. Se o dente tiver assim, ó, muito perpendicular, tá errado. E aí, você vai fazendo, usando os instrumentos e fazendo leves inclinações dos dentes para conseguir adaptar e realizar a sua montagem de forma correta. Se a cervical tiver muito para dentro, a gente já viu que esse canino não vai ser assim. E aí, a gente faz o posicionamento correto. Aqui eu vou marcar novamente, né, o longo eixo do dente, para vocês verem que ele tem também uma leve inclinação para distal, tá? E depois que o dente ele tá posicionado, aí o ideal é você fazer a sua fixação, aquecendo a cera 7. Então, eu aqueço um pouquinho da cera e vou só dar uma prendidinha aqui no dente, tá bem? Não importa se cair um pouquinho de cera em cima do dente, não tem problema, a gente depois vai fazer essa remoção. O que importa nesse momento é deixar o dentinho fixo na posição encontrada, para evitar que haja, então, esse deslocamento, tá bem? Então, aqui é a montagem do modelo da primeira parte, né? Que é os dentes anteriores e superiores do lado esquerdo, e agora a gente vai para o lado direito. Para a montagem dos dentes do lado superior direito, nós vamos seguir o mesmo padrão utilizado para o lado esquerdo, onde vamos iniciar a montagem através do incisivo central, mas a gente vai primeiro obter o espaço, né, necessário para a inserção dos dentes, aquecendo o lecron e removendo uma faixa aqui de cera 7, que vai permitir que a gente consiga criar o espaço para colocação do dente. Tirei muito aqui, vou tirar um pouco mais aqui no incisivo central. A ideia da montagem do incisivo central superior direito segue a mesma do incisivo esquerdo, tá? Então, só relembrando para vocês, o longo eixo dele vai estar paralelo à linha média. Além disso, a gente vai ter a cervical um pouco mais inclinada para a palatina e a borda incisal tocando o plano de cera inferior. E a gente vai dar início, então, à montagem do incisivo lateral superior direito, que vai seguir, então, a mesma ideia do incisivo lateral esquerdo. A gente vai, ó,
tô vendo aqui que faltou espaço, então eu tenho que abrir mais espaço para caber o incisivo lateral. Aquece o instrumento. Vamos usar um lecron. Aquece o instrumento e remove, então, uma parte da cera para que a gente crie o espaço para esse elemento dentário, esse dente artificial. E agora eu venho, ó, e consigo colocar o incisivo lateral. Lembra que o incisivo lateral, ele não toca o plano de cera inferior. Então, ele tem que ficar um pouquinho mais alto. A cervical dele tem que ficar um pouquinho inclinada para palatina, tá? E aí, a gente vai fazendo, removendo cera. Ajeitar aqui o articulador, para não esquecer de deixar na posição correta. Então, ele não toca o plano de cera inferior, ele fica um pouquinho mais acima. Só que aqui ele tá muito reto, então eu tenho que dar uma inclinada para distal. Lembrando que ele tem uma leve inclinação para distal e a cervical uma leve inclinação para palatina. E ele não encosta, eu levanto ele um pouco mais aqui. Uma coisa que eu vou fazer para facilitar o entendimento, novamente, é marcar o longo eixo do dente e ver que, de fato, ele tem essa inclinação para distal. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar melhor aqui. E agora, a gente vai partir, então, para a montagem do canino. O canino colocado em posição. Lembrando que ele tem que tocar o plano de cera inferior. Aqui dá pra gente ver melhor, desculpa, aqui. O incisivo lateral, discretamente não toca o plano. O canino toca e o incisivo central toca. Em alguns momentos, se você estiver fazendo a montagem e por acaso o dente sair da posição, você volta lá, reposiciona ele, tá? Se houver alguma movimentação inadequada. Então, aqui, ó, coloquei o lateral, o canino também com a inclinação para distal. E agora, vamos fixar esses dentes e partir para os inferiores. A fixação desses dentes deve ser com cera 7 fundida. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, vou fixar e vou reajustar aqui o manequim que tá fora de posição. Articulador. Então, aqui, ó, aqueço um pouquinho da cera, vou lá e coloco para que a gente consiga fixar bem o dente na posição escolhida. Fixei, agora a gente vai fazer toda a parte de refinamento e acabamento dessa montagem no final, tá, gente? Vai ficar meio feiozinha assim a gengiva no começo do paciente, mas depois a gente vai fazer esse acabamento, essa finalização aqui pra vocês. Antes de passar para a região inferior, a gente vai voltar e vai fazer de novo a checagem do pino, se ele tá batendo aqui na mesa. E se aqui em cima ele tá no zero, tá ok, então significa que a gente tá permitindo a manutenção da dimensão vertical estabelecida e a gente não tá aumentando essa dimensão. Então, eu posso voltar o pino, tirar ele daqui da frente, que pode estar atrapalhando a nossa visualização para a montagem, e vamos seguir, então, para a região inferior. Nos dentes inferiores, nós vamos dar também início à montagem, preferencialmente do lado esquerdo, e iniciamos fazendo a remoção da cera 7 do plano de cera, como havíamos feito anteriormente. Então, a gente tira mais ou menos a quantidade de cera correspondente à montagem daqueles 3 jogos de dentes que são incisivo central, lateral e canino, tá? Então, a gente vai remover essa parte. Tirar um pouco mais aqui.
então a gente inicia a montagem dos incisivos inferiores. É importante a gente lembrar que é necessário que haja um trespasse, certo? Entre os incisivos inferiores, um trespasse horizontal e vertical entre esses incisivos. O trespasse deve ser de 1 milímetro. Então, eu vou colocar o incisivo inferior aqui, tocando a linha média. Então, o terço superior, o terço incisal do incisivo central inferior, ele toca a linha média, tá? E além disso, ó, eu vou fazer com que haja um trespasse. Então, eu preciso levar esse dente um pouco mais para cima, porque ele vai ficar atrás do incisivo central superior. Nesse momento, pode ser que haja necessidade de remoção de um pouco de cera aqui da parte posterior, para que a gente consiga fazer esse trespasse. No incisivo central inferior, a gente vai ter que orientações para a sua montagem? Primeiro, que a gente tem que ter aquele trespasse, que eu vou mostrar aqui por baixo a vocês, ó. O incisivo central inferior, ele entra um pouquinho aqui na palatina do incisivo central superior. Esse trespasse normalmente é um trespasse vertical de 1 milímetro. E também existe um trespasse horizontal. O incisivo, ele não toca a porção palatina do incisivo central superior, certo? Então, tem que ter esse trespasse de 1 milímetro. O incisivo central inferior, ele tem a sua porção, o seu terço incisal, tocando a linha média, tá? E ele tem o longo eixo perpendicular e a cervical levemente mais inclinada para a palatina do que a sua porção incisal, tá bem? Para a palatina, não, inclinação paralingual. Da mesma forma, vamos proceder à colocação agora do incisivo lateral. Então, a gente vai colocar o incisivo lateral em posição, tá? Esse incisivo lateral, ele também vai ter que ter um trespassezinho, só que o trespasse dele é entre o incisivo central e o incisivo lateral, tá? A mais ou menos com esse afastamento de 1 milímetro. No sentido vestíbulo lingual, a gente vai ter a inclinação da cervical mais para a lingual. Tem que tirar um pouquinho mais de cera aqui. E no sentido mesiodistal, a gente vai ter, então, uma inclinação para mesial desse incisivo lateral. Vamos fazer a montagem, então. Sendo assim, o incisivo lateral, de acordo aqui com esse posicionamento, vocês vão ver que ele tem uma leve inclinação para mesial. Além disso, ele tem um trespasse abaixo do incisivo central e do lateral. Então, a gente vê aqui esse trespasse, certo? E a sua porção cervical, ela é inclinada para lingual. Essa, então, é a montagem do incisivo lateral. A gente faz a fixação do dente utilizando a cera 7 fundida novamente. Então, para toda a etapa, na hora que eu quero fixar o dente, a gente vem e coloca um pouquinho de cera 7 fundida e faz essa fixação. Vamos seguir, então, para a montagem do canino. Para o canino inferior, quais são as orientações e os parâmetros que a gente vai seguir, tá? Então, no canino inferior, a gente vai ter que a vertente distal do canino inferior vai ficar a 1/3 da incisal do canino superior, dando novamente aquele trespasse, tá? E a vertente mesial, ela vai ficar no terço incisal do incisivo lateral superior, tendo, então, aquele mesmo afastamento de 1 milímetro. Vamos ver se a gente posicionou corretamente, tá?
Então, aqui, ó, o incisivo, desculpa, o canino, ele tem relação com o incisivo lateral e com o canino superior. Além disso, no plano vestíbulo lingual, a gente vai ter ele paralelo ao oclusal e no sentido mesiodistal inclinado para mesial, tá bom? Então, no sentido vestíbulo lingual, a gente não tem mais aquela inclinação para palatina. Aí ele fica mais perpendicular, tá? Ao plano oclusal. Então, terminando aqui a montagem desse lado esquerdo, a gente parte da mesma forma para o lado direito, para depois seguir, então, com a montagem dos dentes posteriores. Eu vou mostrar agora e mostrar para vocês já montado o lado inferior direito, tá bem? Aqui a gente vê, então, a montagem da bateria anterior finalizada, tanto dos dentes superiores quanto dos inferiores. E mais uma vez, a gente vai fazer a checagem aqui do pino, tá? Lembrando que o pino tem que estar no zero. Vamos ver o zero onde é que tá. Estão vendo aqui? Tá no zero. E aqui embaixo também tá tocando. Então, é sempre bom a gente vem, aperta o parafuso e faz essa checagem, tá? Levanta novamente, que agora eu quero mostrar pra vocês aqui na montagem. Vou dar uma vista aqui, pra vocês visualizarem que existe um trespasse vertical e horizontal desses dentes, de forma que os dentes anteriores e inferiores não tocam a face palatina dos superiores, tá bom? Então, terminada a bateria anterior, a gente segue, então, agora para a região superior, pré-molares e primeiro molar.